Já pensaste quantas vezes por dia confias em alguém sem te aperceberes? Quando fazes uma transferência bancária, compras algo online ou assinas um contrato digital, em todas estas situações, estás a confiar que o sistema por trás vai cumprir o que promete. Mas e se existisse uma forma de fazer tudo isso sem depender de ninguém? Sem bancos, sem intermediários e sem risco de manipulação? Pois bem, isso já é possível e chama-se blockchain. Tudo começou em 1991, quando Stuart Haber e Scott Stornetta procuravam uma forma de garantir que os fecheiros digitais não fossem alterados ou falsificados. E como é que fizeram? Criando um sistema de registro onde cada fecheiro ficasse guardado para sempre, com provas claras de quem o criou e quando. Foi a semente do que mais tarde virá a ser chamado de blockchain. Mas o verdadeiro salto aconteceu só em 2009, com o nascimento da Bitcoin. Lembra-se da crise financeira global? Foi nesse contexto que surgiu alguém, ou talvez um grupo, com o nome enigmático de Satoshi Nakamoto. E qual era a sua ideia? Criar uma moeda digital que funcionasse sem bancos, sem governos e sem intermediários. A Bitcoin foi a primeira criptomoeda do mundo e trouxe a blockchain para o centro das atenções. Através dela, Nakamoto resolveu o problema da confiança digital, garantindo que uma moeda não podia ser duplicada nem falsificada. O fornecimento de Bitcoin é limitado a 21 milhões de unidades, o que torna escasso, descentralizado e resistente à inflação. Mas a história não ficou por aí. Em 2015 surge a Ethereum, criada por Vitalik Buterin. E a grande pergunta era, será que a blockchain podia servir apenas para dinheiro ou podia ir mais longe? A Ethereum trouxe a resposta. Introduziu os contratos inteligentes, pequenos programas que executam ações automaticamente, quando certas condições são cumpridas. Com ele, a blockchain deixou de ser apenas um sistema financeiro e passou a funcionar como um computador global programável, aberto a todos. Hoje, estamos a entrar na chamada blockchain 3.0, onde o foco está em resolver os desafios das versões anteriores, tornar as redes mais rápidas e escaláveis, reduzir o consumo de energia e criar ligação entre diferentes blockchains, permitindo que comuniquem e troquem dados de forma segura e eficiente. Imagine um livro digital enorme, aberto a todos, onde tudo o que acontece fica registado nele. Cada página desse livro é chamada de bloco. Quando uma página se enche, começa outra, e ficam todas ligadas, uma atrás da outra, formando uma cadeia de blocos. Daí o nome, blockchain. Mas a parte mais interessante é esta. Ninguém tem este livro sozinho. Ele só copiado em milhares de computadores pelo mundo. Todos veem a mesma coisa, e se alguém tentar enganar, mudar uma página ou apagar algo, todos os outros percebem imediatamente. Funciona como um Google Docs partilhado por milhões de pessoas, mas que ninguém pode editar sozinho. Tem de ter permissão dos restantes utilizadores. Outra coisa interessante é que se escrevermos algo neste livro, fica lá para sempre. Não conseguimos voltar atrás e apagar a informação. Para conseguirmos perceber melhor como funciona esta tecnologia, vamos imaginar a Ana e o Bruno. A Ana quer enviar dinheiro digital ao Bruno e, em vez de passar por um banco, ela usa a rede blockchain para fazer a transação. A Ana escreve: quer enviar 10 euros para o Bruno. Esta informação é enviada para a rede, onde milhares de computadores verificam se ela realmente tem esse dinheiro. Depois de validada a informação necessária, a transação entra num bloco onde já existem outras transações. Se este bloco por sinal ficar cheio, ele é fechado e ligado ao anterior. E assim sucessivamente, ou seja, isto acaba por formar uma corrente de blocos. O Bruno recebe o seu dinheiro e tanto ele como a Ana podem ver o registro desta transação para sempre. Tudo acontece sem bancos ou intermediários, de forma transparente. No fundo é como enviar dinheiro de forma direta, mas com o recibo digital eterno e à prova de falsificação. A segurança da blockchain vem de um termo designado por criptografia. Consiste basicamente em matemática e código informático. Cada bloco tem uma impressão digital única, que se chama hash, e também guarda o hash do bloco anterior, porque assim, se alguém tentar alterar alguma coisa dentro de um bloco, o hash vai mudar, a corrente quebra-se, ou seja, a rede vai rejeitar esta alteração. É como, no fundo, tentarmos alterar uma página de um livro que está guardado em milhares de bibliotecas ao mesmo tempo. É impossível não sermos descobertos. Mas a segurança da blockchain não fica por aqui. Para proteger as transações, existe também o sistema das chaves criptográficas. Cada utilizador tem uma chave pública que funciona como sendo a morada da sua carteira digital. Serve para receber informações ou valores.
Mas também existe uma chave privada, que funciona como uma palavra-passe secreta, que só o dono conhece e que serve para autorizar transações. Por isso, se queres enviar dinheiro para alguém, usas a chave pública dessa pessoa para direcionar o envio. E só ela, com a sua chave privada, é que consegue realmente aceder e movimentar o que recebe. Cada vez que uma nova transação é criada, ela precisa ser validada. E para isso existem diferentes formas de o fazer, chamados mecanismos de consenso. Ou seja, é um conjunto de regras que todos seguem para decidir o que é verdadeiro. Um deles é o Proof of Work, que se traduzirmos significa prova de trabalho. Aqui os computadores competem para resolver um puzzle matemático. O primeiro que resolve adiciona um novo bloco e ganha uma recompensa, normalmente em criptomoedas. É seguro, mas consome muita energia. Este é o sistema mais usado pela Bitcoin. Já o outro mecanismo é o Proof of Stake, cujo significado é prova de participação. E aqui, em vez de competir, os validadores são escolhidos com base nas moedas que têm guardadas. Este sistema é mais rápido e consome muito menos energia que o anterior. É um método usado por moedas como a Ethereum. O poder da blockchain pode ser explicado em 4 palavras mágicas: descentralização, transparência, segurança e imutabilidade. Um dos grandes pilares da blockchain é a descentralização. Não há um chefe nem um governo que controla tudo. O poder é distribuído por todos os participantes da rede. Lembras-te do exemplo da Ana e do Bruno? A rede confirmou a transação entre eles, sem bancos, sem taxas e sem bloqueios. Imutabilidade. Uma vez registado, não pode ser apagado. É uma espécie de tatuagem digital permanente. Transparência. Todas as transações são visíveis, mas os nomes dos utilizadores são anónimos. Isto significa que qualquer pessoa pode verificar o que aconteceu sem precisar de confiar em ninguém. Por exemplo, em certos países já se usa a blockchain para rastrear medicamentos e evitar falsificações. Cada caixa tem um código registado e as farmácias conseguem verificar se o produto é legítimo, de que lote é e de quem o distribuiu. No fundo, a transparência da blockchain faz com que as empresas tenham de ser honestas, porque tudo fica registado, visível e verificável por qualquer pessoa. Segurança. Tal como já falamos, tudo é protegido com criptografia. É como se cada bloco fosse um cofre digital. E se alguém tentar forçar esse cofre, toda a rede percebe. Atenção, nem todas as blockchains são iguais. Existem 4 tipos diferentes, com estruturas e finalidades distintas. A pública é como se fosse uma praça aberta, onde qualquer pessoa pode entrar e validar transações e participar, por exemplo, a Bitcoin e a Ethereum. A privada. Aqui só entram convidados. É usada por empresas normalmente porque é mais rápida, eficiente e menos aberta. Já a híbrida junta ao melhor dos dois mundos. Algumas informações são públicas, outras ficam privadas e é muito utilizada em grandes organizações que precisam de transparência, mas também de confidencialidade. Por último, a blockchain de consórcio é uma rede partilhada por várias organizações que decidem trabalhar juntas, nenhuma controla tudo, todas têm poder de decisão e a responsabilidade de validar as transações e manter o sistema de seguro. Apesar de ser parecida com a híbrida, a diferença é simples. Na híbrida há uma única empresa que decide o que é público e o que é privado, já a de consórcio é totalmente privada para o exterior, mas é controlada por todas as empresas do grupo. Embora tenha começado com as criptomoedas, a blockchain hoje em dia vai muito além disso. Imagina, por exemplo, que o teu voo é cancelado e estás há dias à espera que a seguradora responda. Com a blockchain isso pode mudar. Um contrato inteligente pode verificar automaticamente o atraso e transferir a indenização em poucos segundos, sem papéis, sem chamadas e sem burocracias, simples e rápido. A blockchain pode ser também um benefício para as empresas, como por exemplo no processo de recrutamento e seleção de candidatos. Hoje, quando um candidato se envia o seu currículo para uma empresa, ela vai ter que verificar se todos os seus diplomas e certificados são verdadeiros. Isso implica que contacte com universidades, centros de formação e até mesmo empresas anteriores, o que é um processo muito demorado, que envolve muita burocracia e é vulnerável a falsificações. Mas com a blockchain, cada instituição de ensino ou entidade empregadora pode registrar as qualificações de forma segura e imutável. Assim, quando alguém se candidata a uma vaga, a empresa pode confirmar imediatamente a veracidade das suas credenciais, sem depender de terceiros. Quando compras um produto no supermercado, sabes mesmo de onde ele vem?
Muitas vezes nós confiamos apenas no rótulo, mas e se ele não for verdadeiro? Com a blockchain é possível rastrear todo o processo de um produto, desde a sua produção até quase à chegada às nossas mãos. Já existem alguns exemplos, inclusive em Portugal, do uso desta tecnologia na rastreabilidade dos produtos, como é o caso da Nestlé Portugal, que lançou uma edição limitada chamada Cical Blockchain, especificamente para o café Brasil Single Origin. É através de um QR Code que a embalagem contém que o consumidor consegue seguir o grão do café desde a sua origem no Brasil até à torrefação, transporte e embalagem. Mas também, bem perto de nós, temos um outro exemplo do uso da blockchain nesta vertente de rastrear os produtos. É esta empresa, a Vera Cruz, que produz amêndoas na zona de Idenha Nova e do Fundão. É possível, através deste QR Code, aqui em baixo, rastrear toda a produção, desde a semente, colheita, até ao processamento e distribuição. Acabamos de ver agora dois exemplos portugueses do uso desta tecnologia e a verdade é que Portugal se tem destacado como um dos países europeus mais abertos à adoção da blockchain, graças à Estratégia Nacional para a Blockchain implementada em 2019. Um enquadramento legal claro e favorável à inovação que se rege também pelas diretrizes da União Europeia. Há já projetos em energia, logística, educação e até serviços públicos a englobar esta inovação. Um exemplo é o Programa Descentralizado Portugal com a blockchain, que quer colocar o país na linha da frente desta evolução digital. A ideia é transformar Portugal num espaço de inovação onde as empresas, governo e cidadãos possam usar a blockchain para criar soluções mais seguras, transparentes e eficientes. Apesar de todas as suas vantagens, será que a blockchain é perfeita? A resposta é não. Como qualquer tecnologia emergente, tem as suas limitações e riscos, o que dificulta a sua implementação em larga escala. Comecemos pela segurança. A rede em si é extremamente segura, mas há um ponto frágil, as chaves privadas. O que acontece se um utilizador perder a sua chave privada? Perde automaticamente o acesso a tudo o que tinha guardado, sem hipótese de recuperação. É como perder a chave de um cofre para sempre. Mas há ainda um desafio importante, a regulamentação. Atualmente não existe uma lei global sobre blockchain. Cada país define as suas próprias regras. Isto significa que, enquanto alguns governos incentivam a tecnologia, outros impõem restrições ou até proíbem. Esta falta de uniformidade dificulta a integração total da blockchain no sistema financeiro tradicional. E claro, surge também o desafio da adoção pelas empresas. Muitas ainda hesitam em dar este passo. E porquê? Porque os custos de implementação são elevados. Podem variar entre 26 mil e 130 mil euros. Além disso, a blockchain exige profissionais especializados que compreendam a tecnologia e saibam integrá-la nos processos de negócio. E esse conhecimento ainda não é assim tão fácil de encontrar. E ainda existe também o desafio da escalabilidade. Blockchains tradicionais, como por exemplo a da Bitcoin, só conseguem processar um número limitado de transações por segundo, cerca de 7 transações, enquanto os sistemas de pagamento tradicionais, como Visa e Mastercard, conseguem processar milhares de transações por segundo. Então, mas porquê que a blockchain é considerada o futuro? Porque não se limita à Bitcoin ou à Ethereum. Não é apenas dinheiro ou especulação, é sobre construir um novo tipo de internet, descentralizada, transparente e sem intermediários. Hoje dependemos de bancos para guardar dinheiro, advogados para validar contratos, governos para manter registros e plataformas como o YouTube e o Facebook para alojar conteúdo. A blockchain inverte isso. Cria um mundo onde não precisas de terceiros para verificar, aprovar ou armazenar nada. Ele faz esse trabalho com matemática e código, não com burocracia. A blockchain importa, não é apenas uma moda, é uma mudança de paradigma. Está a mudar a forma como armazenamos valor, como construímos confiança e como organizamos a sociedade online. Portanto, sim, a blockchain é transformadora, mas ainda está numa fase inicial. Mas tal como aconteceu com a internet nos anos 90, quem aprender cedo vai entender para onde o mundo está a caminhar. Por isso já sabes, da próxima vez que ouvires falar de blockchain, lembra-te disto. É um livro digital partilhado, onde todos podem escrever, mas ninguém pode apagar. É o primeiro sistema que cria confiança entre as pessoas que nem se conhecem usando apenas um código, e isso muda tudo. Nunca te esqueças, o futuro está a ser escrito bloco a bloco. Esperemos que tenham ficado um pouco mais elucidados sobre a tecnologia da blockchain. Explorem mais sobre ela, pois vale a pena.
enquanto nós nos ficamos aqui a deliciar com estas maravilhosas amêndoas da Vera Cruz. Muito boas, por sinal, e que graças à tecnologia da blockchain sabemos exatamente todo o seu processo de produção e todas as etapas por que passa até chegar às nossas mãos. Fiquem bem! Imagina um livro enorme, aberto a todos. Eu disse mal, não? Eu disse um livro enorme. Já estava? Oh, caralho. Nunca te esqueças, Não é apenas uma moda, é uma mudança de paradigma. As amêndoas da Vera Cruz. Muito boas, por sinal, e que graças à tecnologia da blockchain sabemos exatamente todo o seu processo.